Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é Geografia e ela se encontra no nosso livro de Geografia, começando na página 98. A gente tem estudado as regiões, né? Hoje nós vamos estudar sobre a região sul, né? E aqui a gente tem a região sul, é uma das regiões pequenas, né? Menor do Brasil. Ela tem 3 estados, que são o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Bom, a região que possui menor área territorial, né, somam 27.384.815.000 habitantes, com densidade demográfica de 47 habitantes por quilômetro quadrado. Então, eles mediram a quantidade de habitantes a cada quilômetro quadrado. E aí fizeram essa contagem, né? Os fluxos imigratórios mais intensos ocorrem a partir da segunda metade do século XIX, recebendo. Então, fluxos imigratórios são imigrantes que vieram de outros países. Então, vieram os portugueses, os italianos, os alemães e os poloneses. Essa região, gente, é uma região que quando você chegar lá, você pensa que está fora do Brasil. Como ela foi praticamente colonizada por portugueses, italianos e alemães e poloneses, a arquitetura dela é diferente. Até mesmo o ambiente é diferente. O relevo e a vegetação. Terras altas, região serrana, destaque para as serras do mar e a Serra Geral. A vegetação é a Mata Atlântica e a Mata dos Pinhais. Uma curiosidade, São Joaquim, Santa Catarina, é uma das cidades mais frias do país, situada a 1.360 metros de altitude e influenciada pela massa de ar polar. Então, 10 graus e queda de neve no inverno. Então, lá em São Joaquim, no inverno, lá é capaz de nevar. Né? Passou uma reportagem a semana passada que o frio estava tão grande que o vidro do carro de manhã estava aquela crosta de gelo, sem contar os lagos. Se você deixar uma bacia d'água virar gelo. Então, é uma região muito fria. Terras baixas, planícies costeiras, em Florianópolis, e fluviais, em Porto Alegre. Vegetação, campos e pampas. Destaque para a criação bovina, equina e ovinos. Lagos e costeiras, separadas do mar por extensos cordões litorâneos, restingas. Lagoa dos Patos, alimentada pelos rios Guaíba, Jacuí e Caí. Lagoa Mirim, abastecida pelo rio Jaguarão. Lagoa Mangueira, alimentada pela água da chuva dos lençóis freáticos. O clima. Região sul é dominada pelo clima subtropical, com temperaturas anuais entre 15 graus e 20, extremo sul inferiores a 15 graus e precipitação bem distribuída, variada entre 1.500 e 200 milímetros. Recebe a influência da massa de ar polar dos ramos, provocando frentes frias com maior intensidade no outono e no inverno. Neve e geada. Então, aqui, ó, é uma figura de como fica lá em algumas cidades do Rio Grande do Sul ou da região sul, né? Aqui é no Rio Grande do Sul, as geadas, tá? Hidrografia. Os rios extensos e caudalosos utilizados na produção de energia elétrica. O rio Paranapanema, Rio Paraná, onde fica a usina binacional de Itaipu, Rio Iguaçu, nas cataratas do Iguaçu, e o Rio Uruguai, que é a divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul e é fronteira com a Argentina. O aquífero Guarani, um dos maiores reservatórios subterrâneos do mundo, abrangendo Paraguai, Uruguai, Argentina e o Brasil. No Brasil está 70,2% desse rio, tá? Muitos municípios são abastecidos com a água deste
aquífero através de poços artesianos. A economia, a agricultura. A agricultura predominante familiar, com exceção dos latifúndios no campo gaúcho, na campanha gaúcha. Então, por que agricultura familiar? Porque é aquela agricultura que eles produzem para eles mesmos, para a família. Destaque para o cultivo: soja, milho, arroz, feijão, aveia, centeio, cevada e trigo. Destaques estaduais: o Rio Grande do Sul, sorgo, espécie de milho, uva, erva mate e tabaco. Santa Catarina produz maçã. O Paraná, mandioca, soja e café. Mecanização do cultivo de soja e do café tem provocado o êxodo rural e a migração do trabalhador rural para o cultivo da cana-de-açúcar em São Paulo, os boia fria. Tanto a pequena quanto a grande propriedade estão integradas à agricultura, agroindústria alimentícia, de vinho, geleia, café solúvel, farinha de trigo e milho. A economia da pecuária é uma longa tradição na pecuária. É a cobertura vegetal, ou seja, os pampas. É favorável às pastagens. Então, é um local bom para que as criações de gado se alimentem. Estatística da pecuária sulista. 14% do rebanho bovino brasileiro vive nessa região, 38% do rebanho ovino, 44% do rebanho suíno e 50% na criação de frangos. Industrial, atividade industrial. A industrialização sulista se desenvolveu graças à imigração estrangeira e seus conhecimentos técnicos. Então, artesanato familiar, manufaturas, indústria de grande porte. Em 1960, a expansão rodoviária permite a venda dos produtos industrializados para as demais regiões e para o mercado externo. Destaque para as indústrias automobilísticas instaladas em São José dos Pinhais e Gravataí. O turismo da região sul. Então, Gramado é um lugar que fica lá em Canelas, nas Serras Gaúchas, e é muito bonito lá, nunca fui, né? Mas eu vejo fotos. E algumas pessoas sempre vão lá. Joinville, que é uma cidade em Santa Catarina, o Jardim Botânico, que fica em Curitiba, Paraná, cidade de Gramados, né? As Cataratas da Foz do Iguaçu e Florianópolis. As comidas típicas: churrasco, chimarrão, arroz carreteiro, quibe, pirão de abóbora, né? Aí aqui o vinho, o queijo e o salame, né? Pucheiro, ou seja, sopa. E aí, as danças típicas, algumas, né? Então tem o pau de fita e a chimarrita, que são festas tradicionais. Quando tem festas tradicionais, existem essas danças lá. A nossa atividade está na página, ou inicia-se na página 103. Primeiro, complete as lacunas com informações sobre a região sul. Segundo, ligue as bandeiras aos estados da região sul. Terceiro, pesquise informações sobre o clima e as formações vegetais da região sul. Em seguida, faça a associação correta. Então, tem aqui clima tropical. Aí você vai ver aqui qual é que corresponde ao número 1. Depois ao número 2, número 3, 4 e 5. Quarto, a região sul é a única que possui as 4 estações definidas. Explique com suas palavras como isso é possível. Aí vocês vão ler e vão explicar aqui por que é possível a região sul ter as 4 estações do ano bem definidas. Na página 104, o quinto tem assim: leia o infográfico a seguir com informações sobre a região sul e depois escreva um resumo sobre o que você
sobre o que foi apresentado. Então, tem aqui, ó, informações nessas figuras e vocês, em cada uma, vocês vão fazer um resuminho dela e escrever. O que você achou mais importante, você escreve aqui. É uma resposta pessoal. Tipo assim, na agricultura é muito comum a plantação de frutas com as quais se fazem bebidas. As maçãs são utilizadas na fabricação de cidras, já as uvas são utilizadas na fabricação de sucos e vinhos. Aí você vai dizer que nessa região se planta maçã, onde vão fazer cidras. E assim, usem a criatividade de vocês e a inteligência, porque vocês são hiper, super inteligentes. Sexto, pesquise informações dos extrativismos animais, mineral e vegetal da região sul. Em seguida, leia as palavras do quadro abaixo, separe-as nas colunas corretas, de acordo com a atividade econômica. Então, tem umas palavrinhas aqui, e aí vocês têm aqui o quadro com extrativismo animal, você vai colocar o que for extrativismo animal. Extrativismo mineral, você coloca as palavras. E extrativismo vegetal. No 7, observe as figuras e pinte as mais características da região sul. Então, tem aqui 3 figuras, você vai pintar aquela que mais tiver característica do pessoal do sul, que se vestem lá no sul. 8º, imagine que você fará uma viagem para a região sul, observe as imagens, marque um X de sua preferência, escreva um texto falando um pouco sobre o local escolhido por você. Então, tem aqui as 2 imagens, você vai marcar um X e falar sobre a imagem que você marcou um X. O 9, pesquise e depois circule as frases verdadeiras. Então, você vai ler aqui, né? E vai ver qual é a frase verdadeira e você vai circular. 10º, desenhe um prato típico da região sul e em seguida elabore uma frase para explicar a sua escolha. Antes que me perguntem, tia, posso recortar e colar? Pode. Você recorta, pesquisa lá o tipo de prato típico, recorta e cola aqui, tá certo? Assistam a videoaula, leiam o texto, tá certo? Façam a atividade e até a nossa próxima aula de geografia.